Olá, bom dia de muita alegria, pois acordamos e estamos aqui. E Deus tem preparado uma palavra onde vai ativar o nosso propósito nessa manhã. Que Ele traz ao nosso coração hoje, vivendo o propósito. Você já identificou o seu propósito aqui nessa terra? O porquê que Deus escolheu você? Por que você está aqui? Por que você nasceu? Já se fez essas perguntas? Então hoje eu vou trazer a resposta. Eu creio que Deus vai revelar ao nosso coração nessa noite, nessa manhã, o quanto a gente está aqui para viver o propósito dele. Porque desde o momento que a gente estava lá, ainda no ventre da nossa mãe, ele já lançou as promessas sobre as nossas vidas. E essa promessa vai se cumprir no tempo de Deus. E a gente nasce com um propósito. Amém? Então lá, em Gênesis 15, 5 e 6, diz assim: Então o levou para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu dizendo: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Então aqui Deus levou Abraão a fora da sua tenda e disse para ele: a sua descendência ela vai ser maior do como as estrelas no céu, como os grãos de areia no mar. O que Deus tem para mim e para a sua vida, ela é muito maior do que as estrelas no céu, do que os grãos de areia no mar. A gente não consegue olhar a imensidão do que Deus está fazendo, do que Ele lançou sobre a minha e a sua vida. Amém? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Te damos graça nessa manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Espírito Santo de Deus, traz agora entendimento, Pai, à nossa mente, Pai, clareza ao nosso coração, Senhor meu Pai, para compreender a Tua palavra, Pai. Deus, queremos sim nos entregar nesse momento a Ti, Pai. Vem, Senhor Jesus, nos traga discernimento, Pai, para compreender tudo o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que não sejamos mais nós, mas sim o Senhor falando, Pai, através da Tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Pai, acima de todas as coisas. Assim oramos, Pai, e entregamos esse tempo a Ti. Tire toda distração, Senhor meu Pai, em nossas mentes nessa manhã, que a gente possa assim se conectar com o Senhor verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, você já se perguntou por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Será que Deus realmente tem um plano na minha vida? Porque às vezes eu olho para a circunstância e tal, uma bagunça, e eu penso, será que isso era para me viver? O que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? As pessoas falam tanto em propósito, mas o que é isso? Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e questiona Deus. Será que Deus realmente tem um plano para mim? Ou eu só estou vivendo os dias tentando sobreviver? Talvez você já tentou ou tenha olhado para as outras pessoas e aí você se olha e olha para outra pessoa e pensa: ela tem um propósito tão bonito, ela canta, ela prega, ela lidera, ela é tão bonita. A forma como ela faz as coisas é lindo, como ela trata as crianças, o ministério dela é com crianças, o dom que ela tem de ministrar a palavra. Aí você olha o outro e sem perceber você começa a acreditar que o propósito sempre acontece em um palco, quando na verdade, muitas vezes ele começa na cozinha da sua casa, no seu trabalho, no cuidado com os filhos, na forma como você trata as pessoas. E hoje Deus quer lembrar que quem é você de verdade?
Você não nasceu por um acaso. Você nasceu para cumprir um propósito dele aqui nessa terra. Quando Deus levou Abraão para fora da tenda, tenta imaginar essa cena. Abraão já era um homem idoso. A promessa de Deus parecia distante. Os anos estavam passando muito rápido. Sara continuava infértil. A promessa de Deus, ele olhava e aquilo era muito longe de ser alcançado. Humanamente falando, não havia motivo para acreditar. Então, Deus faz algo curioso. Quando a Bíblia diz, ele levou Abraão para fora da tenda. Você conseguiu imaginar essa cena? Porque muitas vezes Deus também precisa nos tirar das tendas. E quando a gente sai dessa tenda, ele representa o lugar. Quando a gente sai da tenda, o sair da tenda representa o lugar da nossa visão. Quando a gente tem essa visão limitada, porque já eram alguns anos se passando e a promessa não se cumpria na vida de Abraão. Então Deus pega ele, tira ele fora da tenda. Essa ação que ele teve de sair da tenda, Deus fala: olhe para o céu, conte as estrelas. O que eu tenho para você, a descendência do teu povo será muito maior do que as estrelas do céu. Gente, não dá para contar. A tenda representa o lugar onde a gente sai da nossa visão limitante. Quando eu saio, eu vejo através dos olhos do Senhor. Dentro da tenda, Abraão só enxergava o que ainda faltava. Ele só enxergava a circunstância, aquele momento que ele estava vivendo. Ele enxergava a idade dele, o tempo, quanto estava demorando. Ele enxergava as impossibilidades dessa realização, dessa promessa. Mas quando Deus diz, sai daí, vem para fora, olhe para o céu. O propósito muda quando a gente muda a perspectiva, como a gente realmente está olhando para a promessa de Deus. Talvez esse convite seja para você hoje, sair da onde você está, sair de dentro dessa tenda, sair da onde você está olhando. Sair da tua zona de conforto. Saia para fora. Olhe para a grandeza do que Deus te chamou. Ontem ainda eu falava com uma das minhas mentoradas sobre essa imensidão do Senhor, do que Ele fez para nós. Um lugar onde eu vou e eu não consigo fazer outra coisa a não ser agradecer quando eu coloco os pés dentro do mar. E quando eu olho aquela imensidão do oceano, que a gente não vê o fim. Por muitas vezes, quando eu entro no mar, eu choro de gratidão. E quando você olha aquilo tudo na sua frente, aquela imagem, começa a ver, nossa, quando você olha para o céu numa noite estrelada, quando você pisa em cima dos grãos de areia, a imensidão do amor de Deus com a gente. Porque Ele fez tudo isso para que a gente desfrutasse desse mundo, desfrutasse nessa terra. Mas, muitas vezes, a gente está olhando apenas para aquilo que nós não temos. Aí a gente se sente incapaz de enxergar o que Deus tem para nós e viver essa promessa. Talvez algum dia você já falou para si mesmo: eu não tenho dinheiro suficiente para fazer isso,
Eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho tempo, eu não tenho influência. Mas Deus nunca perguntou para Abraão se ele tinha. Ele apenas pediu: olhe para o céu, porque propósito nunca nasce na sua capacidade, nasce na sua fidelidade a Deus. O propósito começa antes da promessa. Existe algo muito importante nessa história. Quando Deus mostrou as estrelas, Abraão ainda não tinha um filho. Então a promessa era o filho. Mas olhar para as estrelas era ele enxergar o propósito dele. A única coisa que mudou foi a forma de como ele passou a enxergar dali para frente. Porque nada havia mudado. E isso nos ensina nessa manhã que o propósito começa muito antes da realização da nossa promessa. Às vezes pensamos, quando tudo der certo, vou viver meu propósito. Mas Deus diz, comece hoje. O propósito não começa quando você chega, começa quando você obedece o que Deus tem falado para você. O propósito não é um lugar aonde você vai. Existe uma ideia muito errada que muitas pessoas carregam sobre o propósito. Pensam que o propósito é um cargo, é um ministério, é uma profissão, é um título, mas propósito é muito maior do que isso. O propósito é glorificar Deus em qualquer lugar onde Ele nos plantar. Uma mãe, quando ela educa seus filhos com amor, ela está vivendo o propósito de Deus. Quando uma professora ensina com excelência, ela também está vivendo o propósito de Deus. Uma empresa conduzindo os seus negócios com integridade, ela também está vivendo o propósito. Uma mulher, quando ela ora pela sua família, pelo seu esposo, ela também está vivendo o seu propósito. O propósito não depende do lugar, depende da obediência, de como que você está obedecendo o que Deus deixou. E Deus sempre está olhando para o nosso coração. Quantas pessoas conhecem você? Isso é o que o mundo pergunta. Agora Deus pergunta para você: quanto você tem sido fiel? O mundo, ele mede o sucesso pelo tamanho da influência. Hoje é alto isso. Você conversa com alguma pessoa, ela já pede teu Instagram, você passa. Ah, mas essa não tem muitos seguidores. Ah, mas essa não. Meu, isso aqui tem tantos seguidores. Tem tanta influência. Ela abre uma live e fala tão bonito. Mas Deus não tá nem aí para isso. Deus está olhando para dentro do teu coração e olhando o tamanho da tua fidelidade. Essa é a essência que Deus traz ao nosso coração nessa manhã. Talvez ninguém está vendo aquilo que você faz todos os dias, mas Deus vê. E diante dele que a nossa vida encontra o sentido. Ninguém está vendo quantas vezes você tem chorado. Ninguém está vendo quantas vezes você tem ficado triste com certas situações da sua vida. Ninguém está vendo.
as coisas boas que você está fazendo. Ninguém está vendo. Estão te criticando na maioria das vezes. Mas Deus está olhando para dentro do teu coração e Ele sabe o que você está passando. Você já possuiu a necessidade para começar. E muitas vezes, quando você está diante dos seus sonhos, você fica esperando o momento perfeito para fazer as coisas. Você espera quando eu tiver mais dinheiro, quando os meus filhos crescerem, quando eu perder o peso, quando eu estudar mais. E Deus continua dizendo: comece com aquilo que você tem hoje, que eu coloquei nas suas mãos. Comece com isso. Se a gente voltar na palavra, quando Deus disse a Moisés que ele era para ir lá, que através de Moisés ia ser liberado o povo do Egito, Moisés, ele tinha somente um cajado na mão. Davi tinha somente uma funda. A viúva tinha somente um pote de azeite. O menino tinha somente 5 pães e 2 peixinhos. Eles não estavam no melhor momento da vida deles. Eles não tinham um banco cheio de dinheiro. Eles fizeram com o que eles tinham. Então, o que você tem nas tuas mãos hoje faz você viver o teu propósito. Deus sempre começa com aquilo que já existe na sua mão. Por isso que eu falo, a pergunta não é o que está faltando para mim fazer. Eu vou gravar um vídeo, vou pôr na internet falando do amor de Deus. Mas eu não tenho uma câmera, mas eu não falo tão bem, mas eu não tenho tantos seguidores para abrir uma live, mas o que eu estou fazendo? Com o que Deus confiou a mim. Porque a pergunta é essa: o que Deus já confiou a mim, que eu preciso fazer e não estou fazendo porque eu estou esperando o dia perfeito. Porque eu não tenho a melhor roupa, porque eu não tenho, estou com o cabelo que não está bem arrumado. O que é que está faltando para você começar? Essa pergunta você se faz. Mas Deus, Ele confia em você, com aquilo que você tem na sua mão hoje. Lá em Romanos 8:23 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o seu propósito. Vocês acham que os discípulos eram todos capacitados a fazer o que era para ser feito? A falar da palavra e ganhar pessoas, ganhar vidas para o Senhor? Não. Eles simplesmente obedeceram o chamado de Jesus. E eles começaram a caminhar. Deus chamou pescadores de peixes para pescar homens. Então, tudo aquilo que parece uma perda na sua vida pode ser usado por Deus. Até a dor, até a rejeição, até os erros dos quais você se arrependeu. Nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. Ele transforma cicatrizes em testemunho, feridas em ministérios, lágrimas em consolo para muitas pessoas. Então lembra, tudo que você viveu até aqui casa com o teu propósito.
Eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei o que eu vivi. E o quanto a minha vivência hoje tem sido testemunho e tem curado dores de outras pessoas. Sabe por quê? Porque eu decidi ouvir e fazer o que Deus colocou sobre as minhas mãos. É fácil. O medo vem, mas junto com o medo vem a certeza de quem Deus é. E é por isso que as coisas vão acontecendo, sem a gente perceber. Então agora eu convido você a fechar os teus olhos e olhar para dentro de você. E imagine agora que Deus está falando para você. Levanta e vem para fora da sua tenda. Vem para fora das suas limitações. Vem para fora das suas comparações. Vem para fora do medo. E ele diz: olhe para cima. Talvez você tenha passado muito tempo olhando para aquilo que falta na sua vida. Mas hoje eu convido você a olhar para tudo aquilo que eu prometi para você. E nesse momento você pega e faz uma pergunta ao seu coração: como posso glorificar a Deus exatamente onde eu estou hoje, fazendo as coisas que eu estou fazendo hoje? Então, como eu posso glorificar a Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família? Porque é aí que o propósito começa. Porque muitas pessoas, elas querem falar, fazer trabalhos para as outras, mas elas não cuidam nem da sua família. Negligenciam muitos momentos na família. Não tem. Não, porque o meu propósito é falar da palavra de Deus às nações. Amém? Se esse é o seu propósito. Mas como que você está vivendo esse propósito na sua casa, no seu trabalho, na igreja? Tem pessoas que sonham em abrir uma live e falar do amor de Deus, mas não falam desse amor para as pessoas que trabalham com você? Não fala desse amor para as pessoas dentro da sua própria casa? Não, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou ofertar, eu vou. E hoje eu convido você, durante esse dia, a pegar um papel e uma caneta e escrever uma carta para você mesmo, com o título: A Mulher que Deus está formando em mim. Escreva com sinceridade quais os valores eu quero viver, como eu desejo servir a Deus, que legado eu quero deixar para minha família, como eu desejo ser lembrada daqui a 20 anos. Depois termine essa carta fazendo uma oração e entregando ela a Deus. Porque a palavra de Deus diz: meu propósito pertence a ti. Forma em mim a mulher que o Senhor sonhou antes mesmo do meu nascimento. Só um pouquinho, minha filha acordou.
Isso aqui, gente, é viver o propósito. Como que eu ia continuar fazendo esse devocional com a minha filha que acabou de acordar chorando? Acolher ela é viver um propósito. É viver o propósito de ser mãe que cuida dos seus. Sem a vergonha de trazer ela aqui numa tela, num vídeo. E muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, mas não cuida dos seus. Então, quando você fizer essa carta, guarde ela dentro da sua Bíblia. Quando terminar os 40 dias de devocional, releia essa carta. Você perceberá que Deus já começou a transformar o seu coração. O propósito da sua vida não começa quando as circunstâncias mudam. Ele começa quando você decide confiar no Senhor. Abraão não viu as estrelas porque a promessa já havia acontecido. Ele viu as estrelas porque Deus queria ampliar a sua visão. Talvez hoje Deus também esteja dizendo a você: filha, pare de olhar para as suas incapacidades e olhe para a minha fidelidade. Você não nasceu por acaso. Você não está onde você está por um acidente. Existe um propósito eterno que está sendo construído através das suas pequenas obediências de todos os dias. E quando a sua identidade está firmada em Deus, você deixa de viver tentando descobrir quem é. Você simplesmente vive aquilo que nasceu para ser. Uma filha que glorifica o Pai em tudo o que faz. Como que você está glorificando ao Deus Pai na sua vida hoje? Porque é ali que está o seu propósito. O que você está fazendo que tem te aproximado de Deus a cada momento? Como que está? Dentro da sua casa, dentro do seu coração, no seu trabalho, na sua família? Você tem se aproximado de Deus com as suas atitudes ou você está se afastando? Porque se você estiver se afastando, você está se afastando de viver o seu propósito. Então declare hoje, nessa manhã, que você foi criado por Deus com um propósito eterno. Minha vida não é um acaso. A sua vida não é um acaso. Mas nós estamos, sim, muitas vezes, olhando para a circunstância. Não, mas a minha mãe disse que eu nem era para nascer. Não, mas eu vim de um casamento distorcido. Não, mas, gente, tira isso do coração. Porque os teus pais aqui na Terra podem até ter dito isso para você. Que você nasceu, que você veio de uma noite que não era para ter acontecido, que você foi rejeitado numa gestação. Mas lembre de uma coisa. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Então, se você nasceu, é porque Deus tinha um propósito sobre a tua vida antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Então, você é uma escolhida de Deus. E você tem um chamado para ser cumprido aqui nessa terra. E cada pequena obediência, ela fortalece o nosso caráter e me aproxima do meu propósito, pela qual a gente nasceu para cumprir. A minha história
significa o meu chamado e tem valor, e o meu futuro está seguro nas mãos de Deus, porque é sobre Ele. É o quanto eu estou olhando para Deus e agradecendo e vivendo esse propósito. Então lembra, propósito não é o que você sabe fazer, mas é o que Deus está te capacitando, é o que Ele te entregou nas mãos. Quem você está sendo dentro de casa, quem você está sendo no seu trabalho, quem você está sendo na sua família. Ali está o seu propósito. Acalentar a Elisa nessa manhã nos faz refletir como que estamos sendo mães. Porque nesse momento elas só queriam um aconchego. Ah, não, mas eu estou aqui no devocional gravado. É ali que Deus está olhando onde está o teu coração. Então que no dia de hoje, durante todo o dia, Deus clarifica a nossa mente sobre o nosso propósito. O que você tem feito que está glorificando o nome de Deus? Como que você tem agido? Com você, com o teu esposo, com os teus filhos, com as pessoas da família, as pessoas da igreja, as pessoas do teu trabalho? Como que você está glorificando o nome do Pai no meio onde você está? Amém? Só alegria? Amém, Senhor meu Deus e Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra. Obrigado, Pai, por trazer clareza sobre o nosso propósito. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por estar nos moldando a cada manhã. Obrigado por mais essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. E nessa manhã a gente te dá a total liberdade, Pai, para nos chamar para fora e nos mostrar a tua visão sobre a nossa vida. Pois não queremos mais ficar presos dentro da nossa própria casa, com medo do mundo ali fora. Mas sim, Espírito Santo de Deus, eu declaro sabedoria, força, discernimento no coração de cada mulher, para que a gente venha viver esse propósito do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus, conduz todo esse dia. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém, amada? Então faça desse dia que seja um excepcional dia, um dia maravilhoso, um dia abundante, porque o Senhor te ama de uma forma que você não faz ideia. Então somente ouve a voz dele no teu coração. Nós já falamos sobre vozes aqui, as vozes que a gente tem ouvido. E nessa manhã, Deus traz clareza aonde está o nosso propósito. Então que durante esse dia você reflita o que você tem feito e o que Deus chamou você para fazer. Não tenha medo. Somente viva o seu propósito com alegria, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional.